Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora o assunto aqui vai ser alface. Vamos lá então? Bom galera, seguinte, então eu dei uma enroladinha aqui no vídeo até para poder coincidir também e por outras questões, né? Porque meu tempo não é só isso, então eu tenho que faço 1001 coisas, mas está aqui e eu vou fazer o vídeo sobre adubação de cobertura. Os alfaces estão crescendo, teve alguns replantios e eu acho que o gato andou também sacaneando e estragando um pouco, mas muito pouquinho mesmo, quase nada. E eles estão se desenvolvendo bem, tanto do canteiro quanto o das garrafas PET. Eu vou mostrar eles agorinha mesmo. E acabei de fazer mais uma limpeza de mato, então tá bem limpinho o canteiro. Agora, cobertura morta, né? Eu tô sem material, sem palhada, então tá meio deficitário de cobertura morta. Mas o pouco que tem já está sendo bastante benéfico. E notem que algumas variedades tá mais desenvolvida que outras, né? Mas isso eu vou explicar somente no final, mais pro final, na colheita, aí que a gente vai realmente avaliar como foi o desempenho das variedades. Vamos ver agora as PETs? Bom, pessoal, aqui estão as PETs. Eu ainda não consegui colocar o auto-irrigável. Tá o fiozinho aqui, mas eu não coloquei ainda o auto-irrigável. Era para eu fazer hoje, mas não deu tempo, porque eu estou gravando um outro vídeo e fazendo a cauda sufocáustica, que vai ser um outro vídeo que eu vou colocar também no YouTube, no canal. E aqui estão, ó, as mudas pegas, devidamente pegas. E vocês podem ver que estão se desenvolvendo bem, normalmente. Então, já tem 2 semanas que eu fiz o transplante, já tem mais de 2 semanas um pouco que eu fiz a mudança para as garrafas PET, o transplante. E já tem mais de um mês, tem mais ou menos um mês que eu passei para o canteiro as outras. E agora eu vou proceder à adubação de cobertura. Mas agora eu quero explicar para vocês o que é isso. Vamos lá então? Bom, pessoal, a adubação de cobertura, na verdade, nada mais é do que quando a gente aplica o adubo, seja ele orgânico ou seja químico, mineral, na fase de crescimento das plantas, né? Geralmente na cobertura do solo, incorporando ou não, joia? E eu, no caso aqui, eu vou fazer para vocês uma adubação orgânica. E no caso eu vou usar o bocache de acordo com a recomendação da Pesagro, que diz em torno de 300 a 500 gramas por metro quadrado. Joia? Então aqui, como na medida eu fiz 4,2 metros quadrados, eu botei aproximadamente 1,2 kg, preparei 1,2 kg de bocache e vou espalhar aqui no canteiro, já. Joia? Aí, quando é recomendado? É muito fácil a gente achar na internet os materiais indicando qual é o tempo certo para a gente fazer a adubação de cobertura. E eles sempre recomendam que a gente vai fazer uma adubação de plantio. E nessa adubação de plantio, no caso de cultivo convencional com adubo químico, a gente não coloca todo o nitrogênio recomendado no plantio. A gente coloca o restante do nitrogênio e do potássio, geralmente em cobertura. Então é o seguinte, a gente coloca o nitrogênio e o potássio, geralmente parcelado 1 ou 2 vezes na cobertura, e o fósforo todo no plantio com parte do nitrogênio e do potássio. Geralmente é assim. Na adubação orgânica, como você tem uma variação de nutrientes entre um adubo e outro, até mesmo do mesmo adubo, só que de regiões, de fontes diferentes, é um pouco diferente, até pelo modo de liberação desse adubo, que é lento, é gradual. Então, a gente pode fazer toda essa adubação orgânica no plantio, dependendo do adubo que está usando, ou também fazer o parcelamento dela em cobertura. E as recomendações, geralmente é o quê? Em torno de 15 a 20 dias a gente faz a primeira adubação de cobertura. Depois a gente pode fazer uma outra, uns 15 a 20 dias após, joia? Ou apenas fazer uma adubação de cobertura, dependendo da fonte que a gente está usando. Eu aqui com bocache,
provavelmente eu vou fazer apenas uma única adubação de cobertura, devido ao modo como o adubo é liberado de forma gradual. Joia, pessoal? E o bocashi tem uma outra coisa interessante. Ele, além de fornecer os nutrientes, ele é um adubo fermentado enriquecido com micro-organismos eficientes. Esses micro-organismos, eles remediam o solo, eles melhoram muito a qualidade física do nosso solo. Além dos benefícios do próprio adubo, os micro-organismos ajudam a combater doenças, ajudam a liberar os nutrientes, ajudam a deixar o nosso solo mais rico, mais fértil e nossas plantas mais vigorosas, mais fortes. Assim a gente evita estar usando defensivos, até mesmo os naturais, os alternativos, como bordaleza, sufocalça, enfim, a gente evita. E aqui no alface, quando bem cultivado, geralmente a gente não precisa colocar nada. Ok, pessoal? Agora chega de blá, 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 blá e vamos adubar, ok? Dá volta. Pessoal, aqui está já devidamente pesado e chega a estar até mofando com um mofinho, meu bocashi, o que é um bom sinal que é um bom bocashi. Tem um cheiro agradável, meio agridoce, o que significa que é um bocashi bem feito. E eu vou fazer a sua aplicação agora. Como é que eu vou aplicar esse bocashi? Duas maneiras. Eu coloco em cobertura direto, sem fazer incorporação, ou eu faço a incorporação. E o que eu vou preferir, gente? Eu vou incorporá-lo. Como é que eu vou fazer essa incorporação? Eu posso fazer uma valetinha bem de leve e não muito junto à planta, afastar da planta. Então eu vou fazer valetinhas e eu vou colocar o adubo ali e depois eu vou cobrir essa valetinha. Joia, pessoal? Então vou fazer isso agora e vou mostrar para vocês. Já já, aguentem aí. Fiz aqui uma pequena valetinha bem rasinha mesmo, com a enxada aqui, ó. Até com a mão mesmo, se o canteiro não fosse tão ruim de entrar. Fiz aqui e torcer que os gatos não me atrapalhem, né? Não fiquem amassando meus alfaces. Agora aqui, simplesmente eu venho com a mão, pego aqui uma quantidade de adubo e vou colocando, ó. Vou tentar espalhando de forma bem distribuída. Sempre de forma bem distribuída, para tentar ficar o mais homogêneo possível a distribuição do adubo e tentar colocar de forma igual o adubo para todas as plantas. E lembrando, pessoal, nunca coloquem adubo no pé da planta, principalmente os minerais, mas os orgânicos também, porque vocês podem queimar a planta e matar a sua planta, ok? Então aqui agora eu vou concluir essa adubação e já mostro o resultado. Aguentem aí. Já coloquei o adubo. Pronto, já coloquei o adubo, pessoal. E agora só eu incorporar o adubo, dar uma cobrir bem de levinho e irrigar bastante, com abundância em seguida. Então eu vou fazer isso e logo em seguida vou irrigar, pessoal. E aí agora eu vou cobrir e depois eu mostro como a gente faz a adubação de cobertura na garrafa PET. Já volto, galera. Pessoal, estou aqui de volta agora, pessoal. E agora eu vou adubar as garrafas PET. E aí, como é que eu faço essa adubação de cobertura na garrafa PET? Ou num vaso? É muito simples, pessoal. Vaso pequenininho, a gente usa uma colher de café do bocashi ou de outro adubo orgânico no cantinho do vaso, nas bordas. No caso da PET, eu vou colocar aqui numa das extremidades ou nas duas extremidades, mais longe da planta. E no caso de vasos maiores, a própria PET, vasos maiores e tudo, a gente pode usar uma colher de sopa mais cheia, joia? Então aqui eu vou usar uma colher mediana, como vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui a colher de bocashi. E eu vou colocar aqui, simplesmente eu vou aqui no cantinho e coloco. Pronto, já fiz a adubação, não preciso mais nada. Não exagerem no adubo, mesmo adubo orgânico, porque vocês podem queimar suas plantas e matar. Então, a gente não pode exagerar, não precisa exagerar. Joia? Então aqui agora eu vou continuar aqui, ó, mais uma para vocês verem, ó. Vou colocar aqui no cantinho, muito cuidado para não cair fora. Pronto, coloquei. Aí eu vou fazer o que em seguida? Aqui eu vou colocar uma camadinha de terra por cima, bem de leve,
só para adubo não ficar exposto ao sol. Joia, pessoal? Então eu vou terminar aqui a adubação e daqui a pouco eu volto para mais explicações. Aguenta aí, pessoal. Fui. Pessoal, acabei, ó, já coloquei terra, botei terra por cima do adubo, adubei todo mundo. Aproveitei para adubar outras plantas também, que eu precisava adubar. E agora aqui, depois da adubação, a gente sempre deve regar as nossas plantas, joia? Tanto para adubo orgânico quanto para adubo mineral, pessoal. Isso vai ser importantíssimo agora para poder o adubo incorporar, penetrar na terra. Então, já estou fazendo aqui, ó, molhando. Depois aqui eu vou colocar o auto-irrigável, mas por enquanto eu vou ter que molhar mesmo. Joia. Então aqui eu já vou molhar o canteiro do alface, todos os canteiros que eu adubei, vou molhar bem para o adubo poder penetrar na terra, porque não é interessante ele ficar por cima, pois o bocache tem um pequeno probleminha, ele tem a tendência de encrostar, isso pode atrapalhar um pouco a retenção de umidade, então por isso que é interessante a gente ou incorporar, ou então, pessoal, vocês também podem colocar cobertura morta logo por cima do adubo orgânico, joia? Então a gente pode colocar em seguida a cobertura morta ou fazer a incorporação dele. As duas maneiras dão certo, só para proteger ele do sol, para ele não ficar em contato direto. Então eu fiz isso e agora aqui é molhar e aguardar os próximos vídeos, pessoal. E é isso aí, espero que tenham gostado e se sim, deem um joinha no vídeo e até mais em plantas e orquídeas sem mistério, galera. Fui, até a próxima, abraço a todos.